Olá, começa agora o Pode Prazer, podcast onde o prazer é permitido. Eu sou Manisha Gaia, terapeuta corporal biotantra especializada em saúde da mulher. Eu sou Daniele Malini, psicoterapeuta corporal, mentora do Biotantra e mentora do projeto Origem do Trauma. Muito bom. Bom, semana passada nós falamos, sobre ausência de desejo, principalmente nas mulheres aí com suas feridas, responsabilidades. E aí a gente prometeu para vocês de falar também sobre as feridas do masculino. Afinal de contas, tem tabus aí, de que o homem tem que estar sempre disponível para o prazer, para o sexo, para a sacanagem, Pro desejo, E afinal, é real ou não é, Dani? Mas o homem tem prazer? Tem ausência de prazer? Hã? Deu até um bug na cabeça ouvir isso, gente. Garanto que muitas pessoas sim. E aí esse desejo, qual que é a qualidade também desse desejo? Será que é um desejo autêntico? Ou é um impulso apenas? Como que tá esse cenário aí do masculino? Você já reparou nos seus atendimentos, as reclamações? Cumprir a obrigação social é o que acontece com a maioria dos homens, Todos crescem ouvindo: você tem que comer para ser homem, você tem que ter prazer, você tem que gozar, você tem que dar prazer. É meio que sabe assim, cai uma montanha, acho que é a única imagem que me vem à cabeça, assim, cai um negócio gigante sobre eles falando: tá aqui, ó, você tem que. E não é pode prazer? Eu posso? Você pode? Nós podemos? Não, isso parece que nem passa perto do masculino. Então, é um lugar de obrigação absurda e nós precisamos olhar isso com profundidade, Falando de olhar com profundidade, no segundo semestre tem formação de biotantra, até para quem busca para autoconhecimento, galera. A gente tem um programa especial ali para quem quer se tornar terapeuta, com supervisão, com vários exercícios, mas também para quem quer autoconhecimento, autodesenvolvimento, entender que sexualidade, tesão, desejo vai além daquela caixinha ali. Então, tá o convite aí, tem retiro, despertar tântrico. E para os terapeutas que já têm uma base aí ou querem ampliar, aprofundar o olhar sobre a origem dos traumas, que também a gente vai falar aqui, qual que é a origem dessa ausência de desejo. Então, confere ali no nosso site, aqui embaixo na descrição, tem tudo certinho para vocês. Curte, aproveita, gente, porque conhecimento e educação sexual é o que a gente quer trazer para mais pessoas acreditarem, vivenciarem e escolherem poder ter prazer, meu bem? E aí, interessante que no nosso último episódio, a gente estava falando das mulheres até começarem a ter um receio de ir para o ato sexual, de dar um beijo, de qualquer coisa, justamente porque acha que tem que já se tornar lá aquele sexo selvagem, com penetração, como se sexo fosse só isso, E os homens também estão caindo nessa, Dani? Muitos homens aí estão até com problemas de ereção, com ejaculação precoce, justamente porque tá entrando no estado de angústia que eles não conseguem nem, tá ali com a namorada, marcar um encontro um dia para ficar no chamego, porque já tá, assim, na repulsa, Bom, a ausência do desejo masculino, se a gente olha a Organização Mundial de Saúde, a área da psicologia, esse estudo, o que vem à tona? Olha, então pode ser estresse, pode ser literalmente depressão, pode ser síndrome do pânico, pode ser diabetes, pode ser uma questão de alcoolismo, hormônios, pode ser uma questão hormonal. Tem um monte de pode. Aí, eu faço um convite para a gente mergulhar mais fundo. Se essa pessoa, por exemplo, está buscando o alcoolismo para sedar a sua dor e ter algum prazer e não ir para a relação, para a intimidade, para a troca afetiva, tem alguma coisa aí para a gente olhar. Então, só trazer essa justificativa que é o alcoolismo, não rola. Nós precisamos olhar com profundidade para essa dor. É uma questão de que não está liberando hormônio no corpo, testosterona, para ter tesão, prazer, desejo. Peraí.
O que foi que esse organismo, assim, sentiu de impacto? O que aconteceu com ele para ele, como um mecanismo de defesa, às vezes, parar de fazer essa produção? Faz todo sentido. Não é? Então não tem como a gente literalmente só começar a cair em justificativas, né? Sem olhar literalmente a história desse ser humano, o que fez desenvolver isso para ter como resultado final a falta de desejo, porque o homem tem falta de desejo sim, gente, né? E muitos se escondem mais do que nós mulheres, por quê? O quê? Você sem desejo? Não, então você tá com problema. Então você é viado. Então você tem algum distúrbio. Você é um problemático. Por quê? A sociedade não dá espaço para isso acontecer. Em ele fazer as escolhas, fazer no momento que quer, desejar no momento que quer. Porque ele já nasce. Ele já, na verdade, ele é gestado, né? Se descobriu que é masculino, então esse aqui vai ser o garanhão, vai ser o pegador, vai ser isso, vai ser aquilo. E a construção desse serzinho lá dentro do útero, os hormônios já vão se alterando com toda essa pressão, né? Então, mas a minha diabetes é de nascimento, tudo bem, mas será que isso já não aconteceu dentro da gestação? Exato. Não? Ainda ontem mesmo, conversando com uma mulher, uma cliente, ela trouxe essa relação do parceiro delas, né? Ela falou, e até ela tá estudando psicanálise. E eles falaram, meu psicanalista até disse que ele pode ter tendência homossexual. Aí eu respirei fundo, né? Justamente porque nós temos aí de conhecimento sobre a origem do trauma, como você trouxe, às vezes tá lá na barriga da mãe dele, tá na criação dele, tá numa porrada de coisas, e aí automaticamente vem os rótulos, inclusive por profissionais da saúde. Então fica o alerta, né? Respira fundo antes de taxar seu cliente ali e principalmente alguém que você nem tá atendendo. Olha que delicado isso. Já é complicado a gente rotular alguém que tá na nossa frente contando a sua história. O que é você tentar rotular alguém que você não conhece? Então, é muito amadorismo, né? Desculpa. Pronto, falei. É isso mesmo. Pronto, falei. Pois é. Sincericídio, né? Precisa vir à tona isso para desconstruir esse lugar, que aí eu vou falar que é o jogo de poder, né? Que tem nessas relações de terapeuta e cliente, ou de parceiros, de amigos. Não, então o negócio é o seguinte: eu tô com o poder aqui determinando para você o que você tem, e aí agora você fica aí com a batata quente. E às vezes eu não vou para o lugar do que o que está acontecendo na nossa relação, por exemplo, o que fez esse lugar de ausência de desejo, foi alguma imposição, foi alguma fala, foi alguma situação que foi vivenciada entre nós ou entre a sua vida sexual, né? E sem querer a gente pode ter repetido isso daqui, ter trazido à tona essa dor, né? Então, assim, precisa haver esse espaço de literalmente, peraí, o que está acontecendo? Como nós podemos mergulhar, nós podemos nos responsabilizar e ir mais fundo na descoberta do que nesse lugar de poder em que, peraí, eu estudei tantos anos, né? De psicanálise, que às vezes faz um cursinho de... desculpa, falei a mesma coisa. É assim, 2 aninhos de psicanálise quando se existe literalmente uma necessidade, às vezes, de uma formação de 5 anos de psicologia, depois mais uma formação de 5 anos de psicanálise para você se tornar um psicanalista, né, um analista, né, com profundidade. E aí vem essa enxurrada de rótulos com a falta de profundidade de estudos, né? Então, uma correção, às vezes, não está na psicanálise a falha, mas naquilo que fica na superfície, em pegar o poder do conhecimento e sair rotulando, em vez de ir na profundidade do que é, né? No que trouxe à tona essa dor ou essa ausência. E aí vira uma bagunça, né? Porque
tem outros métodos que vão trazendo sobre ancestralidade, aí às vezes, seja com homem, seja mulher, mas é muito comum, por exemplo, eu vejo na constelação, aí o homem, na ausência de desejo, joga a culpa na... Lembra que a gente fez um episódio sobre a mulher Yang, né? Que a culpa é da mulher Yang, que vem castrando esse masculino, aí as mulheres também chegam na sessão se sentindo super culpadas, achando que o problema é dela, ou ela não é suficiente, ou ela que está sendo a causa para essa ausência de desejo. Então, sempre vamos respirar fundo, galera, e tentar observar mais, rotular menos, buscar profissionais de qualidade, para a gente começar a entender, afinal, qual é a origem dessa dor, né? Qual é a origem desse trauma que está interferindo no fluir, né? Porque se é um problema de ausência de desejo, Daniel, é um problema de ausência de vitalidade, não está fluindo direito, como que é que se dá essa dinâmica no corpo? Exato, há um bloqueio emocional que especificamente às vezes ele fica numa parte maior do corpo, bloqueando a passagem de fluido vital, de energia vital, onde isso acaba tendo ausência e essa parte vai se congelando ou gelando, ficando fria. Você acaba tendo sintomas mais de doenças, então você começa a prestar atenção, às vezes, alguém que está mais no baço, a questão da diabetes, a questão mais hormonal, tem questões de tiroide, tem questões ali de afetiva, vamos dizer assim, eu aprendi que beber me anestesiava, me deixava feliz ou alegre conforme a sociedade queria, com alguma referência que eu amo. Então, começo a fazer o mesmo para ver se isso funciona. Então, você vai buscando formas de sobreviver para aplacar esse lugar em que não circula esse afeto, essa energia, esse amor, esse desejo, essa pulsão de vida. E você, como modo de sobrevivência, vai buscar alternativas para fazer isso fluir. Então, não se julguem, mas porque há um mecanismo muito bonito de tentar buscar, com a referência que se tem, uma forma de continuar vivo, porém, ela não é a mais assertiva, que faz um fluxo vital acontecer pelo corpo todo e você pulsar o seu desejo ou a sua vitalidade. Então, vocês veem que tudo isso vai fazendo diminuir até se ausentar esse impulso, né? De ir em busca de algo, né? De ter o que a gente chama de desejo, né? Desejo, ansiar por algo, né? Você vê que sempre tem uma coisa também de ir ali, né? Muito bacana, né? Bom, e aí, eu identifiquei esses sintomas, né? Porque para o homem ainda é mais difícil de segurar a onda, porque, por exemplo, a mulher a gente falou de ausência de lubrificação e de aperto na região vaginal, no canal, não entumecimento ali, né? Falta sangue em volta. Agora, o homem, o primeiro sintoma, talvez, o que na verdade deixa o destaque é o problema de ereção, não é? Disfunção erétil é o primeiro lugar. Não dá para esconder, né? A mulher brocha, mas continua. Agora o homem... vamos lá, brocha, fica sem a lubrificação, bota um olhinho, resolve. Exato. E eles colocam o que para resolver, né? A disfunção erétil. Por exemplo, como é que faz para ficar ereto? Não tem como. Então, percebe que até o lugar de falência, de fracasso, de dor, é muito mais pesado para o masculino. Por isso que não há espaço para isso acontecer, ou falar, ou dialogar, né? A ejaculação precoce, ela ocorre, porque pronto, já foi, já resolvi, então já não tenho mais que... E às vezes a ejaculação precoce, ela não é somada de prazer. Ela é literalmente só uma válvula de escape para poder literalmente não entrar em contato com o prazer, né? Na profundidade. Outro, a ejaculação tardia, eu também fico ali, não tenho nem prazer e nem ejaculação, nada. Eu fico num cumprir tabela também. Tipo, vou aqui para poder fazer ela ter desejo, porque eu tenho que fazer ele ou ela, ou ele, ou elo, ter desejo, né? Então, mas a própria pessoa se esquece do próprio desejo, se esquece do próprio prazer, né? Então, existem inúmeros sintomas que vão apontando isso, mas na nossa sociedade isso é absurdamente velado e é um peso absurdo e nós precisamos trazer isso à tona, porque isso machuca a todo mundo. E aí você falou sobre o consumo, por exemplo, de álcool, né, como uma opção, e eu também já ouvi diversos casos, né, de
onde o masculino, até o feminino, a gente percebe essa coisa com o álcool muito presente, né? Que as pessoas usam, mas eu fico mais soltinho, né? Fico mais relaxado. Ou já ouvi casos até de pessoas que fazem uso, né, da cocaína e tal, para poder conseguir ter coragem de ir para esse ato de forma mecânica e cumprir o seu papel. Então você vê que não é só, que você falou, eu uso e causa falta de desejo, libido e tal, mas às vezes vira um ciclo vicioso ali, literalmente, né? E aí muitos recorrem ao autorizado Viagra, que nada mais é do que uma droga também, né? Uhum. E infelizmente muitos jovens de 18, 17 anos acabam usando isso sem a menor necessidade, mas tendo essa pressão absurda de ter que cumprir esse papel, de não faltar desejo, tesão, ereção, porque ele não pode ser visto nesse lugar. Já aconteceu de muita gente ter problemas de saúde depois por causa disso, usando abusivamente. E aí esse corpo depois fica todo machucado e alterado quimicamente, sem conseguir, às vezes, recuperar suas funções biológicas naturais, né? Então, é doloroso isso. É violento, né? Essa coisa do ter que dar conta, né? O ter que, o tem que no masculino é muito presente. E a gente, não só, como nós falamos como terapeutas, mas também tem muita reclamação do parceiro ou da parceira ter essa cobrança, né? Não dá um tempo de, literalmente, de respiro para essa pessoa. Ele tem que dar conta do trabalho, da família, de sustentar todo mundo, de fazer esse corre o dia todo. Como eu dizia que, no meu caso, eu tinha que ser a deusa Afrodite, mas depois ser um Dionísio ali, todo pronto, né, pro prazer e pro erotismo. E falta vitalidade, né? Então, gente, vamos falar mais, vamos conversar mais, vamos naturalizar esse lugar, aonde seja uma responsabilização entre os parceiros, né? E que todos possam literalmente mergulhar nessa corresponsabilização sobre cada um com o seu prazer e na corresponsabilização da partilha do prazer, né? Da comunicação sobre o que deseja, sobre os limites. Então tem muita coisa para ser trabalhada. Fica o convite para vocês de conhecer a terapia sexual, né, a terapia corporal biotantra, de ir além daquilo que falam que tantra é só massagem, né, que é só masturbação gourmet. Vocês viram que tem muita coisa que a gente pode trabalhar e precisa olhar, e também desde lá da origem do trauma, né, Dani? Exato. Vamos sair da superfície e fazer um mergulho mais profundo, porque se relações superficiais fosse satisfatória, não teriam tantos casamentos de fachadas, falidos, machucados, né? E tanta gente doente. Nós precisamos de mais amor, responsabilidade e acolhimento nessa sociedade. E educação sexual, sim, porque pode prazer. E é interessante você falar, né, sobre casamentos, porque a nossa geração sofre uma pressão muito grande, como se nós fôssemos os culpados pela, vamos dizer, a deteriorização dos casamentos, né? Ai, porque quem nunca ouviu alguém falar, ai, o amor líquido, hoje todo mundo separa, os casamentos não duram mais como antes, mas porque a gente tem clareza sobre muitas coisas, clareza sobre as violências, clareza sobre a insatisfação. Mas, claro, qual é a outra polaridade? A gente está desistindo muito fácil, inclusive, de nós mesmos, né? Então, às vezes, esse casamento tá enfraquecido, tá indo para um fim, mas se você se cuidar, olhar para si mesmo de maneira mais profunda, dá para salvar, Dani? Você que trabalha com casais aí, é possível recuperar um casamento que tá com essa ausência de desejo tanto da mulher quanto do homem? Ou se dá. Mas aí ambos precisam estar dispostos para olhar para essas dores que gerou toda essa ausência de desejo, ou habilidade em lidar com o desejo e ter desejo, para literalmente as coisas funcionarem. Porque é interessante você falar que tem muita gente que faz assim, tá aqui, ó, eu trouxe meu pacotinho falido, resolve aí, lava essa roupinha suja e me devolve pronta para vestir, cheirosa, e eu não tenho que fazer nada. Eu só quero fechar o olhinho, acordar e já tá tudo resolvido. Me hipnotiza aí, faz alguma coisa. Esse lugar de não responsabilização, de não amor próprio, não autocuidado, vai levar para um lugar muito mais doloroso e frustrante, porque, tá vendo, nem a terapia funcionou. Mas espera aí, você fez sua parte?
Você olhou para suas dores, você cuidou disso, mudou suas escolhas, seus mecanismos. Ah, mudou. Opa! Então, peraí, vamos conversar de novo. Não, não fiz nada disso. Opa, vamos conversar de novo. Então, percebe que esse é o lugar de quando eu vou começar a buscar conhecimento para cuidar de mim e não continuar terceirizando a culpa ou a cura. Então, muito bom. Olha só a importância, então, de um acompanhamento individual e também um acompanhamento casal, justamente para o parceiro entender o que está passando aqui, a parceira entender, né? Tem empatia um com o outro, um trabalho em conjunto, uma relação feita de dois, né? Ou três, ou quatro, ou cinco, mas enfim. Quanto mais pessoas, né? Mais cada um tem sua parte, mais acordos. Então, o importante é que todo mundo também esteja consciente do que está rolando, né? Pra gente evitar rótulos, julgamentos dentro da própria relação, né? E masculino, homem, por favor, busca ajuda. Busca diálogo, busca terapia, sabe? Busca esse lugar dessa desconstrução dessa masculinidade tóxica, né? E literalmente vai para um lugar de possibilidades, de sensações, de prazer, porque não está centrado no falo, não está centrado no linga, não está centralizado no pênis. Há um campo muito maior de vivenciar o prazer. E descobrir que existe desejo por tudo, né? Não é só ali que está o problema, que está a questão. Um trabalho que sente tesão, nós falamos, né? Sem tesão não há solução, né? Uma família, enfim, propósitos, uma vida que seja desejável, né? A gente precisa ampliar isso. Isso aí. Então, gratidão mais uma vez por essa troca. Se você gostou, compartilha, dá um like, enfim, se inscreve no canal e manda aí para os seus amigos e amigas que vocês estão vendo, principalmente os meninos, né, que sofrem essa pressão. Então, manda para eles, se inscreve aqui no canal, tá bom? Gratidão e até mais. Esse foi o Pod Prazer, o podcast onde é permitido sentir prazer.